a profecia. Acabou? Ungir os santos. Ungir o santo dos santos. Acabou, né? Pronto. 70 vezes 7 estão estabelecidos sobre o teu povo, a tua santa cidade, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aí você vai perguntar assim: quando é que essa profecia do anjo começa a se cumprir? Ele diz aqui, tá bem, ó. Versículo 25. Sabe e entende. Além de saber, eu tenho que entender. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que o anjo diz? Que de Esdras, capítulo 1, pode pegar aí. Esdras está lá nos livros históricos, tá bem? Vai lá, Crônicas, depois de Crônicas, Esdras. Isso. Desde Esdras, capítulo 1. Daniel está antes de Esdras. Daqui a pouco Daniel está morrendo, o Ezequiel ainda continua vivo, o Zacarias está vivo, aí vem o Esdras e o Neemias, já no reino de Artaxerxes. O que diz o texto de Esdras, capítulo 1? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, está vendo aqui de Jeremias de novo? Despertou o Senhor o espírito de quem? De Ciro. Ele é rei da onde? Da Pérsia. Então o Dario, você lembra que o Dario lá é aquele rei que ele vai invadindo e vence a Babilônia? Dario que é pai de Xerxes, certo? Isso. Sim. O qual fez passar pregão por todo o seu reino, que é a Pérsia, tá? Medo Pérsia. Como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O que ele diz aqui? Sobre o teu povo. Quem é o povo? Judá, certo? Daniel é da tribo de Judá. Ele faz parte da corte do rei Davi, etc e tal, descendente. Ele faz parte da realeza. Ele é da tribo de Judá. Então, teu povo, Judá, a tua santa cidade, qual que é? Jerusalém. Quando se cumpre a palavra do anjo? Esdras, capítulo 1, versículo 3. Saiu a ordem dada por Ciro. Ali começa o relógio. A primeira fase. Os historiadores eles contam que deve ser por volta também do ano 445. É mais ou menos por aí. Não sei, né? É muito confuso. Como eu disse para vocês aqui, é profecia, é enigma, pode ser, pode não ser. Se for 445, significa então que demorou muito, porque eles foram para a Babilônia no ano 606. Então 606 passou mais de 70 anos lá. Alguma coisa aconteceu, por isso que a data não se encaixa muito bem. A data está meio assim. Eu não me prendo muito a data, sabe? Estou sincero com vocês. Como tem muito assim, talvez, mais ou menos, quase lá, eu não me prendo muito a datas. É mesmo porque os calendários estão aí errados, tá?
Os calendários não são exatos também. O fato é o que o texto bíblico diz, que começou a profecia a contar essa do anjo aqui em Esdras. E o que ele faz? O anjo faz lá um jogo de palavras e ele diz assim: você pode contar a primeira semana, tá bem? 7 mais, vou colocar o sinal aqui, mais quantas? 62. Portanto, são 63. Correto? Confere. É isso? Mais 7, né? Mais 62? 69. Se cada semana for realmente de 7 anos, porque essa data aqui é mais ou menos para encaixar nessa interpretação. Por isso que eu não consigo muito seguir ela. Eu já vi outras datas, outras mais recentes, 500 e pouco. Então, vamos trabalhar mais ou menos com essa daqui. Eu não sei qual que é exatamente o que eles colocaram no livro aí, tá bem? Mas as semanas são semanas proféticas. Não dá para contar semanas literais de 7 anos. O que a gente sabe é que o anjo está dizendo que num período de 69 semanas, o que tem que acontecer? Sair uma ordem para começar a profecia, reedificar a santa cidade. Aí ele coloca isso daqui, ao longo do tempo. O que é isso aqui? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Eu pergunto, o que é selar a visão e a profecia? Selar é cumprir, fechar. Quando que eu fecho o livro? Fecho o livro depois que eu li ele. Depois que eu li, eu fecho o livro. Está selado. Já teve o cumprimento. Quando é que teve o cumprimento desta profecia aqui? Quem é que extinguiu a transgressão? Jesus. Opa! É o anjo messiânico, é Jesus que extingue a transgressão. Quem que dá fim aos pecados? Jesus. Quem expia a iniquidade? Quem traz a justiça eterna? Quem sela a visão e a profecia? Quem cumpre a profecia? Quem é o Santo dos Santos? Jesus. Então, daqui até a chegada do Messias, você pode contar, tá bem? Que vai dar um período que a gente tenta fazer encaixar nos 483 anos. Pode não ser 483 anos, pode ser 486 anos. 487 anos, porque vai depender da última semana de Daniel, que são os 7 anos. Vai depender do que a gente entende pelos 7 anos. Então vamos seguir aqui a linha mais tradicional para nós, tá bem? Que a última semana representa a grande tribulação, porque nós somos pré-tribulacionistas. Até aqui eu ainda sou pré-tribulacionista, eu creio dessa maneira. E olha que já revisei essa doutrina muitas vezes e não consigo me desprender dela dizendo que não vai ter uma grande tribulação. Já analisei, já avaliei, já estudei bastante, já fui até lá, mas voltei. Vai haver um período chamado de grande tribulação, que é o governo do anticristo no mundo. É o filho da iniquidade, o filho da perdição. Esse cara faz parte da profecia. Ele tem que chegar ao mundo. Faltam então 7 anos para se cumprir na profecia. Por quê? Porque o anjo Gabriel, ele fala que quando chegar na 69ª semana, o Messias ele vai ser cortado. Só que não está bem aqui nessa profecia. Você pode ler aqui, Vamos lá, para a gente não se perder, tá? Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, piar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Jesus não é o Messias? É. O príncipe é 7 semanas e 62 semanas, portanto 69 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão. Quer dizer então que a cidade vai ser reedificada. Mas em tempos angustiosos, realmente não houve como
Israel voltar a ser a nação que era. Não voltou, tá bem? Foi reedificada durante o Império dos Persas, passou pelo Império dos Gregos, entrou para o Império dos Romanos e não voltou a ser reino como era antes. Então, tempos angustiosos. E nesse período teve um tempo que eles ficaram independentes, né, na época dos Macabeus. Foi? Teve um período que eles ficaram independentes na época dos Macabeus, mas ainda assim não era reino. Não era, por causa que você tinha ali a luta contra os Seleucidas, que eram gregos. Aí perderam depois para os romanos. Os romanos chegaram e invadiram. Então não é considerado independência. Está em tempos angustiosos. Aí diz assim: e depois de 62 semanas, contando com as 7 lá, que dá 69, será tirado o Messias, e não será mais. Esse não será mais significa o quê? Enigma na profecia. Esse não será mais a gente tem que interpretar. É carente de interpretação. Não está claro. O que está claro? Que depois de 69 semanas, desde o começo da história de Israel, o Messias será tirado. Não será mais o Messias deles. Alguma coisa irá acontecer com o povo de Israel que eles vão ficar sem o Messias. Aí quem surge no cenário? Diz aqui que quem surge no cenário é o povo, é o príncipe que há de vir, né? O povo do príncipe que há de vir. Isso aqui a gente vai propor uma interpretação para vocês, tá bem? Quem que é esse povo do príncipe que há de vir? Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o anticristo, está vendo aqui? O assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Enigma, tá? Nós vamos aqui interpretar, mas vamos interpretar um enigma, meus irmãos. Eu não quero ser prepotente com vocês aqui de dizer que a gente está com a chave da profecia na mão. Não estamos. Nós vamos aqui avançando, vamos construindo a teologia. É assim que se faz teologia, escatologia se faz assim. Você vai construindo, vai lendo os textos, vai entendendo, vai encaixando uma peça aqui. Pensa naquele quebra-cabeça com 5.000 peças, tudo pequenininha. Até se achar a peça certa, a vida toda já passou. Pensa nisso. Então a gente não vai ter essa presunção. Esse quebra-cabeça que tem 5 milhões. Então tá difícil aí. Tá difícil. Se fosse fácil, todo mundo já estava com a profecia na mão. Se fosse fácil, os judeus eles teriam ali acatado o Messias. Não teria tropeçado na pedra. Tropeçado na pedra. Olha o tamanho da pedra. Tropeçado. Olha quem chegou, o Messias. Olha o que o Messias fez, o que ninguém fez. Olha quem estava em casa, o dono da casa, tropeçaram na pedra. O profecia toma todo esse cuidado de dizer para os alunos o seguinte: é uma interpretação. Não dá para você fechar o assunto. A gente vai aqui aos poucos, tá bem? Aonde que nós estamos? Estamos aqui, ó. Sabemos, nós já sabemos, tá bem, que está falando de Jesus. Quando é que isso aqui tudo acontece? Quando ele vem para a terra. Quando ele está na cruz, tá vendo que ele está na cruz? Na cruz ele não extinguiu a transgressão? Sim, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou, intercedeu por os transgressores. Deu fim aos pecados? Sim. Deu fim aos pecados. A Bíblia diz claramente, ele morreu pelos pecados. Acabou. Ele expiou a iniquidade de todos nós. Isaías 53, expiou a iniquidade de todos nós. Trouxe a justiça eterna? Trouxe. Você não está justificado pela fé? Não está justificado pelo sangue dele? Não é uma justiça eterna? Alguém pode tirar essa justiça de você? Não pode. Não tem lei maior do que esta lei, que é a lei de Cristo. Não tem sacrifício que possa trazer essa justiça eterna. Só Cristo pode trazer. Qual que é a justiça eterna? A justificação pelo seu sangue, pela sua obra, pela sua cruz. Já trouxe. Fechou as profecias do Velho Testamento? Sim. Por quê? Ele é o cumprimento de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eis aqui quem é maior que Abraão. Ele cumpriu as profecias de Abraão. Ele cumpriu as profecias de Noé? Sim. Quem é maior do que a arca?
Jesus. Quem é maior que Noé? Jesus. Ele cumpriu a profecia de Moisés. Eis que o vosso Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Cumpriu a profecia de Moisés? Cumpriu. As de Jeremias? Também. As de Ezequiel? Também. As dos profetas menores? Também. Porque Jesus disse, a lei e os profetas duram até João Batista. Então ele é o cumprimento da profecia. Fechou o Velho Testamento. Está fechado, selou. O que estava profetizado para acontecer, aconteceu. Todas as profecias têm em Cristo o sim e o amém. É Ele. E a partir desse momento, agora nós estamos em uma nova aliança. É a dispensação do Espírito Santo. É o cumprimento de tudo e o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo só podia ser derramado no fim dos dias. Quando que ele foi derramado? No Pentecostes. Quando começou o fim dos dias? No Pentecostes. Então já estamos no fim dos dias, há 2000 e tantos anos. Faz uma temporada. O que é isso daqui? É um acréscimo. O que é esse acréscimo? A gente vai ler aqui no capítulo 12, tá bem? De Daniel. O que é esse acréscimo que está acontecendo nos nossos dias? O que é a igreja? Havia uma previsão da história da igreja no Velho Testamento? Paulo fala não. Pelo menos Paulo fala não. Paulo fala que a igreja era um mistério de Deus. Era um segredo que Deus estava escondendo. Que os judeus não tinham tido acesso. Que era a salvação dos gentios e pelos gentios. Um segredo que ninguém sabia, só Deus sabia. E revelou quando? Quando os judeus rejeitaram o Messias. O que é isso aqui? A Bíblia chama de tempo dos gentios. O tempo dos gentios. Agora Deus está tratando com as nações. E o povo do Daniel lá ficou sem o Messias. O que o Senhor Jesus falou? Desde agora, quando ele chorou sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos, e vós não o quisestes. Desde agora a vossa casa ficará deserta, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Significa o quê? Que a casa de Israel está deserta, se é que Jesus não mentiu. Porque tem teólogo que corrige Jesus. Tem teólogo que corrige Jesus. Ele tem a capacidade de corrigir Jesus. Ele diz, não foi Jesus que falou. Fizeram Jesus falar isso aí. Corrige a Bíblia então. Não, Jesus disse, desde agora a vossa casa ficará deserta, porquanto não conhecestes o dia da tua visitação. Está escrito no Evangelho. Está deserto, Israel está deserto. E quem que é o povo de Israel? É o povo do príncipe que há de vir, meus irmãos. Está na profecia. Quem que é o príncipe que há de vir? O diabo. Esse é o príncipe que há de vir. Quem que é o povo do príncipe que há de vir? Israel. São eles que vão trazer o anticristo ao mundo. São eles que vão trazer o antimessias ao mundo. E aí começam a dar um pouquinho de sentido para nós as profecias do Daniel. Só que você tem que ir montando o seu quebra-cabeça aí com 5 milhões de peças, né? Era só 5 mil. Colocou mais 9 milhões, 4 milhões, 900 e tantos mil. Obrigado. Né? Isso. Mas começa a fazer um pouquinho de sentido. Começa a ter uma imagem aqui de fundo. Eu tenho que ir interpretando no passo a passo, tá bem? Professor, e faz sentido porque como Israel ele está aguardando ainda o Messias, como eles não receberam Cristo, e ele está aguardando o Messias, então qualquer um que eles nomearem como Messias já classifica como anticristo. Justamente. Então faz sentido Israel ser o povo do príncipe que há de vir. São o povo. Sabe em que momento você quer falar? Não, eu ia falar fora que é um povo muito poderoso também, né? Porque poderoso, influente, tipo, essa questão da usura que o senhor abordou mais cedo, vários países devem vamos controlar os poderes através dos juros, né? Que eles colocam. No Brasil mesmo, a maior parte da dívida que o Brasil tem é só juros que deve desde a época de Dom Pedro I.
Eu tenho um áudio lá que eu recebi pelo Telegram, aí depois eu vou mandar para vocês, tá? No Telegram ele tem lá grupos que estudam a causa acionista, né? Que é chamada de causa acionista. Aí o pessoal não fica convencido do Israel poético da igreja, né? Israel poético da igreja é isso aí da bandeira de 6 pontas, né? Tá na cara que a bandeira de 6 pontas. Tá na cara que é o triângulo do diabo. Muitas igrejas têm judeofilia, né? Judeofilia. Uma atração. Esse tema aí é mesmo. Então. É uma verdadeira, né? É uma fissura, né? Por Israel. Então, é o seguinte, eu não sinto paixão nenhuma pela nação política de Israel. Então, eu estou falando da nação política. Eu não estou falando do homem judeu, da mulher judia, porque eles estão no mesmo pé de igualdade que nem nós. O apóstolo Paulo fala, Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para com todo mundo usar de misericórdia. É assim, Deus colocou todo mundo nesse nível, judeu e não judeu. Qual é o apreço que eu tenho pelo judeu? O mesmo que eu tenho pelo indiano, é o mesmo. O mesmo que eu tenho pelo norueguês, o mesmo. Pelo americano, o mesmo. Pelo brasileiro sem Jesus, é o mesmo. Para mim, esse Israel político que tem aí, de bandeira azul, salve Israel, não é o meu Israel. Porque o Paulo falou na carta aos Gálatas, paz seja sobre todo o Israel de Deus. É um Israel de Deus, não é esse daí. Esse não é. Esse daí é do povo do príncipe que há de vir. Só uma pergunta, eu queria saber a opinião do senhor quanto a essas excursões que é feita para Israel, para conhecer o local onde Cristo morreu. O que o senhor acha? Paganismo. Paganismo. É a loucura do pagão que tem que fazer peregrinação à Terra Santa. Jesus falou, não, nem aqui, nem em Jerusalém. É que nem o católico. Não vai, não volta. Né? Isso, o católico com a Aparecida dele, São Tiago de Compostela, é paganismo. É a mania de tentar agradar a Deus como obras mortas. Tem dinheiro, tem curiosidade, quer ir lá, vai, mas sem paixão, sabe? Sem paixão nenhuma. Pisar na Terra Santa, pontos históricos lá. Os caras vão daqui e voltam desconvertidos daquele lugar, meu. Vão até se batizar. Né? Se batiza de novo no Jordão, faz oração de judeu lá no Muro das Lamentações, pede para o Messias vir, um bando de apóstata. Aí traz água do Jordão. Teve um pastor que fez uma excursão para os locais onde Jesus foi lá para Abu Dhabi, né? E cara, hein? Dubai, sei lá. Cara, o negócio não é assim para você assalariado, não. Não, você pega o seu salário e vai reformar a tua casa, cara. O negócio de ir para Israel, né? Vai cuidar da sua família. O óleo Conhecer o Brasil. pastor. Conhecer o Brasil. O óleo de oliveira lá é caríssimo. O óleo de Vamos oliveira. lá para vender aqui. Idolatria. Idolatria. Então, assim, não tenho apreço, não ensino os não ter apreço, e se encontrar um símbolo judaico aí, chuta que é macumba. Sem crise, meu irmão. O cara deu uma menorá para mim, era meu amigo, me deu uma menorá, um kippah, me deu uns negócios lá, eu coloquei na mesma sacola e joguei fora. Sem dúvida. Ah, aqui tem uns rolinhos aqui, que rolinho, mas tem ouvido aqui. Você recebeu o Espírito Santo. Oi? O kippah não é nem bíblico, é uma tradição rabínica que vem depois do período... O solidel, né? É outro. Que é um símbolo da aliança que eles têm com Deus. Então a gente já sabe que eles são povo do príncipe que há de vir. E quando é que eles realmente declararam aos céus que eles pertenciam ao povo do anticristo? Quando eles disseram, nós não temos rei senão a César. Eles falaram isso. Eis de crucificar o vosso rei, nós não temos rei senão César. Se você não matar esse homem aí, você está conspirando contra César. Eles declararam isso daí. O que mais que eles declararam? Caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos também. Eles pediram. O que aconteceu? Desde agora a vossa causa ficará deserta. É o que diz aqui o Daniel, aqui o anjo, né? O anjo diz para Daniel, diz assim, depois de 62 semanas será tirado o Messias. O que vai acontecer com o Messias? Será tirado. Quem tirou o Messias? Deus. Levou para onde? O seu trono. Ele tirou o Messias de Israel. Acabou. E por quê? Porque eles traíram mesmo. Eis que se aproxima o traidor.
Quem era o traidor? Um judeu. Qual é o nome do judeu? Judas. Está vendo o nome do judeu, que é simbólico, que é Judá, o mesmo lá que fez o mesmo lá com Sansão? Eu estava lendo hoje naquele livrozinho aqui para conseguir, e está falando que Jesus veio para os judeus, mas eles rejeitaram. Como na lição passada está falando que provavelmente o anticristo veio de lá, da terra dos próprios judeus, como eles rejeitaram, eles estão aguardando a chegada do Messias, de Jesus. Então, eles são mais fáceis de se entregarem, né, para o próprio anticristo, pensando que é o próprio Cristo que está chegando e é o próprio anticristo que está vindo para enganar todos. Isso, que eles não chamam de anticristo, eles chamam de o Messias dele. Então, eles rejeitam Jesus e aí eles chamam aquele cara que vai vir de Messias. E eles estão lutando para isso, tá bem? Estão lutando, depois eu vou enviar o áudio para vocês lá, quem quiser ouvir, ouve, tá bem? Eles ainda esperam um líder militar? Oi? Eles ainda esperam um líder É uma militar? das Líder características. militar? Então, assim, tem muita confusão sobre isso. Porque é um líder assim, que ele é um líder mundial. Não sabemos de qual nação que ele pode se levantar. Ele pode se levantar da terra, ele pode se levantar dentre as nações. Podem ser dois, uma parceria, né? Dois falsos messias. Pode ser um só com a característica dos dois. Não sabemos. A Bíblia fala de uma besta e de um falso profeta. Dois homens, né? Paulo fala de um só. Paulo fala só de um anticristo. João fala de um só. Jesus fala de um só. O Apocalipse fala de dois. A gente não sabe. O Daniel fala de um só. Então é um anticristo e o outro é o falso profeta. Então seria um líder da religião